Olá, seja bem-vindo. Hoje é dia 18 de julho, bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h02 da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 46.151 casos de Covid-19. Desse total, 44.592 pessoas já se recuperaram, uma notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 622 pessoas. Infelizmente, já são 919 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 21 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 19 internações, sendo 9 em UTI. E dos casos suspeitos, são duas pessoas internadas e até o momento uma está na UTI. Somados os números, representam 50% de ocupação em leitos de UTI e 41% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação, já foram 594.812 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 91% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única e 76% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a especialista em educomunicação, Cíntia Mara. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Cíntia, justamente sobre educomunicação, para a gente começar a nossa conversa, queria que você explicasse esse termo. O que significa educomunicação? Bom, a educomunicação ela é uma relação mesmo, uma ferramenta utilizada para permear tanto a educação como a comunicação. Então, ela teve início lá nos anos 60, quando os especialistas, estudiosos acharam a necessidade de juntar a educação com a comunicação a partir de um olhar de mudança e de transformação para a sociedade. Então, dois grandes pensadores especialistas, que eram o professor Paulo Freire, que é uma referência na nossa educação, e o professor Mário Kaplun, que era um especialista em comunicação social, eles se juntaram, então esse movimento começou na América Latina, na América do Sul, depois ocupou toda a América Latina, para que combatesse mesmo a invasão cultural que havia naquela época, muito forte, norte-americana. Então, era uma forma de resgatar mesmo a nossa cultura, e trazer as informações de forma que a sociedade ela se organizasse e conseguisse trazer uma transformação social, Então, a educomunicação ela vem desse contexto e agora, mais ou menos em 1970 até 1980, que foi mais atuante dentro da USP, do ECA, da USP, a partir do professor Ismar, que aí trouxe esse contexto de educomunicação como uma ferramenta que potencializa e democratiza as informações de uma forma que toda a sociedade consiga se comunicar, A gente fala que é o ecossistema comunicativo, E como que a gente fortalece esse ecossistema e a partir daí como que a gente traz isso para a educação formal, que é aquela educação dentro das escolas, com os estudantes, e na educação informal, que é a partir dos cursos de vivência, dentro de projetos, Muitos nasceram dentro de projetos de organizações da sociedade civil, dentro das ONGs. Então, ele traz esse contexto para que a gente se organize e seja atuante, E que essa informação, ela chegue para todos de uma forma democrática, Afinal, a comunicação, ela é um direito que está dentro da nossa Constituição e que todos têm, o direito de viver, de falar, de ter seu momento de fala, e de aprendizado também. Muito interessante, Cíntia? Desde os anos 60 eu aqui estava achando que era algo muito atual, mas assim, falando na questão contemporânea, isso também está ligado à questão da tecnologia, que está no nosso dia a dia. Como que isso é implantado dentro da educomunicação? Então, dentro da educomunicação, a gente usa as mídias, para a educação. Então, desde as mídias de massa, que é um ponto muito importante, até as mídias de redes sociais, de desenvolvimento, de filmes, de curta-metragem, de vídeos. Então, existem N ferramentas que a gente pode associar à tecnologia, para desenvolver a educomunicação.
Então, a gente pode usar música, a gente pode usar teatro, a gente pode usar o grafite, a gente pode usar lambe-lambes, enfim, uma série de ferramentas para proporcionar essa comunicação. Cíntia, nessas possibilidades, você pode exemplificar, por exemplo, um tema com a questão da educomunicação, como que é relacionado? Sim, por exemplo, você pode utilizar com jovens, né, para que os jovens eles possam ter um lugar de espaço para falar aquilo que naquele momento é importante para eles, né? Então, por exemplo, ter uma agência jovem de notícias é uma forma de se educomunicar, né? Utilizar em projetos mesmo sociais, então utilizar a ferramenta como um potencial mesmo, sabe? Trazer o jovem para tanto dentro do processo, então para o jovem executar o processo, né? Ter esse processo de ser jornalista por um dia ou se formar dessa forma, ou utilizar as redes sociais que os jovens tanto gostam para trazer uma informação responsável, né? Porque hoje a gente tem muita informação, muita coisa acontecendo, mas pouca informação responsável. Então, a gente pode trazer a favor dos jovens, a favor da população, essas ferramentas para que a gente consiga ter uma informação crítica mesmo, para que a gente tenha essa formação dos jovens ou dos adolescentes, ou de todo o público, toda a sociedade, mas de uma forma crítica. Então, a gente pode atuar da seguinte forma, né? Trazendo informações responsáveis, numa linguagem interessante, que atrai as pessoas, né? E que elas entendam que aquela informação, aquele meio de comunicar, ele pode ser transformador na vida das pessoas, né? Então, existem diversos projetos que a gente utiliza, né? Hoje a gente tem a Associação Brasileira, né, de Educomunicadores, que ela traz uma linguagem, né? Tem o Viração, tem outros projetos acontecendo muito bacanas, assim. E uma coisa muito importante de trazer também é que a capital, né, o São Paulo, a capital, ela já tem uma política pública de educomunicação que atua nas escolas. Então, as escolas, né, municipais, estaduais, elas já utilizam a educomunicação como uma ferramenta, porque ela possibilita que o estudante, né, ele aprenda da forma com que ele se sinta bem. Né? Então, realmente essa democratização de informação, que é um leque muito grande do que a gente pode fazer com isso para as coisas funcionarem. Justamente, né? Isso que eu ia comentar, né, Cíntia? Isso está muito relacionado, por exemplo, à questão do ensino integral. A gente sempre ouve falar sobre o protagonismo, o projeto de vida, e isso está totalmente relacionado à educomunicação, né? Muito. Você tocou num ponto importante, né? O projeto de vida ele está sendo muito utilizado, esse espaço, né, esse momento que o jovem tem dentro da grade curricular, para falar de educomunicação, né? Para trazer para o jovem essa linguagem mais tecnológica, que é uma linguagem que o jovem está habituado, né? Então, como que a gente traz os ensinamentos, né? Como que a gente traz as temáticas que estão dentro da grade curricular para o mundo do jovem, né? Um mundo mais tecnológico. Então, a gente utiliza a educomunicação nesse ponto. Muito interessante. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Cíntia, sobre a oficina que está acontecendo de educomunicação. Peço licença rapidinho. E olha só, o Comitê de Atenção a Pessoas em Situação de Acúmulo completou recentemente 1 ano de atuação. Com o trabalho desenvolvido, foi possível mapear casos na cidade, além de mobilizar secretarias para ajudar as pessoas que passam por essa situação. Os casos de acúmulos compulsivos de materiais de diversas naturezas têm sido tratados com seriedade aqui em Jacareí, pois há cerca de 1 ano foi formado um comitê de assistência aos acumuladores. O comitê é formado por servidores públicos, entre eles a vereadora Maria Amélia. A ideia surgiu devido à denúncia que nós recebemos assim que nós chegamos aqui, né, em 2021, e ao mandar as indicações ao Poder Executivo, no caso, né, a Prefeitura, mandei para a Saúde, mandei para a Assistência Social, e as devolutivas não foram assim... Tinha uma solução para o caso? Não tinha uma solução, porque eles todos sabiam do caso, né? Ambas as secretarias sabiam do caso, porém não conversavam sobre o caso. Conversando com a Patrícia Juliana, explicando a situação e o que nós poderíamos fazer. E ela sugeriu que nós reuníssemos as secretarias, né, que deram as respostas, para que nessa conversa a gente montasse um grupo para verificar
o que poderia ser feito com essas pessoas em situação de acúmulo. Com o mapeamento realizado pelo comitê durante um ano de atuação aqui na cidade, foram constatados 24 casos de acumuladores na zona oeste de Jacareí, 22 na zona leste, 21 na zona norte, 5 na zona sul e 18 no centro, totalizando 97 casos até o presente momento. São vários tipos de acúmulos, né? Nós temos acúmulos de ferramentas, acúmulos de livros, acúmulos de animais. Nós temos acúmulos até que não se torna acúmulo, mas é o reciclador. Então, não cabe a nós aqui saber. As pessoas vão fazer a denúncia daquilo que está possivelmente incomodando em relação ao vizinho, aí os técnicos vão avaliar se ele está em situação de acúmulo ou se ele está fazendo a reciclagem. Atualmente nós temos 97 casos de pessoas em situação de acúmulo no município, em fase de avaliação, se são realmente acumuladores ou se são recicladores. Então essa é a primeira classificação que o Grupo Condutor está fazendo a partir desses dados que a gente levantou. As ações têm acontecido para o acumulador. O que a gente preconiza agora, nesses próximos momentos, é continuar a nossa educação permanente com as unidades básicas de saúde para que todo mundo conheça realmente o nosso fluxo e dê um encaminhamento correto, bem como fomentar as reuniões de projeto terapêutico voltado para os acumuladores. Então, num curto período de tempo, a gente já crê que vai ter um projeto terapêutico já mais específico, intersecretarias, fortalecido para cada acumulador. E que a gente possa ter isso, um cuidado mais ampliado para esse acumulador. Com o trabalho do comitê em andamento, os munícipes podem contatar as ouvidorias disponibilizadas pela Prefeitura para fazerem denúncias de acúmulos irregulares. A partir disso, né, dessa manifestação, é encaminhado para a vigilância à saúde, onde se tem uma equipe especializada da vigilância, composta por membros da vigilância ambiental, da vigilância de zoonoses e uma assistente social, que vai elaborar um relatório situacional, né? Então, ela faz esse diagnóstico, preenche esse formulário e encaminha para o CRAS, né, que dá assistência social, e para a unidade básica de referência desse munícipe, para que essa equipe forme ali uma reunião, faça uma reunião para discutir o caso do acumulador. A gente volta a conversar com a Cíntia Mara, que é especialista em educomunicação. Lembrando que você aí de casa pode estar participando com a gente por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É só pesquisar TV Câmara Jacareí, mandar seu comentário e dúvida. Participar, né, como uma educomunicação aqui, junto com a gente. Cíntia, justamente, né, está acontecendo aí a oficina de educomunicação pelo CEJU, que é o Centro da Juventude. Começou no início desse mês, né, no início de julho. Isso. Qual que é o principal objetivo dessa oficina? Então, essa oficina, na verdade, ela faz parte de um projeto chamado Conexão Cultural, que tem como objetivo a formação cultural mesmo de jovens e adolescentes, né? E em um lugar de educação não formal. Então, é aquilo que a gente comentou, né, no início. Então, o CEJU, esse Centro da Juventude, ele é um espaço muito legal, muito bacana, que é preparado para atender esses jovens, né? E lá a gente vai ter algumas oficinas, né, que compõem esse projeto. Então, oficina de ilustração, oficina de audiovisual, de fotografia e jornalismo. E a oficina de educomunicação, que vai permear todas essas outras oficinas, né? Então, é interessante porque o jovem ele vem com essa troca, né, de outras oficinas e a gente se encontra na quarta-feira e eles trazem, né, esses aprendizados, né, e você vai vendo que vai criando essas expertises e contribuindo mesmo para que esse projeto ele seja um projeto engajado, forte, que os jovens eles entendam o seu lugar de atuação na sociedade, né? Então, ele tem esse propósito de fortalecimento para os jovens, né, e adolescentes aí trabalharem. Cíntia, justamente sobre esse público-alvo, queria que você comentasse qual que é esse público-alvo, esses jovens, né? E quais são as principais atividades realizadas ali dentro da oficina, né? Então, por exemplo, estou participando de uma oficina de jornalismo, de fotografia, depois chega no dia da oficina de educomunicação, quais são as atividades que são realizadas? Legal. Então, o público-alvo são os adolescentes de 13 a 18 anos, né? A gente tem ainda algumas vagas, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais
mais para frente sobre isso. E a oficina de educomunicação, ela é trabalhada através da ferramenta educomunicativa, mas a gente utiliza algumas outras ferramentas para trabalhar, como, por exemplo, a metodologia ativa de aprendizagem. Então, a gente sempre traz um contexto, e a gente sempre vai trabalhar em grupo, e a gente sempre vai trazer uma ação para aquela primeira problemática que a gente trouxe como um contexto, né? Então, o Jovem é uma oficina bem legal, porque ela é uma oficina espontânea, então todo conhecimento é bem-vindo, todos os diferentes saberes é muito bem-vindo, e a gente vai construindo juntas e juntos o que a gente vai querer trabalhar. Então, a gente dá o direcionamento teórico, mas ela é uma oficina muito livre. Então, o jovem ele vai desenhar, ele vai fotografar, ele vai fazer vídeo, a gente vai fazer passeios. Então, é algo muito completo e espontâneo de verdade, assim. E depois de todo esse trabalho, vai ter um produto final, né, Cíntia? Exatamente. Então, a ideia é que a gente crie um laboratório, né, de notícias jovens e que isso seja um produto mesmo para os munícipes de Jacareí, né? Para trazer esse olhar jovem mesmo. A gente até brinca que é a lente jovem, né? Então, o que o jovem vê, como o jovem passa essa informação. Então, a gente está criando esse laboratório de notícias, a gente está no início dele ainda, né? Então, os jovens que vão escolher o nome, a gente vai fazer, né, todo um cronograma de trabalho para já criar essa responsabilidade de entender que cada um tenha, né, a sua responsabilidade mesmo para se desenvolver enquanto jovem e trazer essa informação, essa contrapartida para a sociedade, né? Então, dentro das nossas oficinas, a gente faz isso, esse olhar mesmo, para que esse produto final ele seja um produto bem legal para a população em geral, né? E Cíntia, isso é muito interessante, né? Pelo menos ao meu ver, por muito tempo a gente teve o jovem meio que subestimado, né, na sociedade. Trazer o jovem justamente para esse protagonismo é também falar sobre mostrar outros problemas também, que às vezes a gente mais velho não consegue enxergar, né? Exato. E aí vem tudo de uma percepção, né? A gente fala muito sobre o diagnóstico de percepção dos jovens, né? Porque a gente tem que entender aquilo que o jovem ele deseja falar, né? Então, a gente vê que surgem todos os assuntos possíveis. Então, a gente vê jovens interessados pelo meio ambiente, pela saúde, pela diversidade, pela biodiversidade. Então, eles trazem isso, né? Porque já está dentro deles. Então, é um momento onde eles conseguem colocar, ser protagonistas mesmo daquilo que eles têm como interesse na sociedade, o que é muito legal, né? Formando também cidadãos ativos, né? Cidadãos ativos e atuantes, que é o ponto que a gente mais trabalha, né? A educomunicação, ela veio por uma transformação e uma formação cidadã. Então, é um ponto muito importante que a gente trabalha, com políticas públicas, inclusive, também. Perfeito. A gente já vai conversar mais sobre esse assunto, que é muito interessante, né, Cíntia? Isso daí dá papo até... Tem muita coisa. Peço licença rapidinho novamente. E a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde de Jacareí, promove a campanha Julho Amarelo, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre as hepatites virais durante todo o mês, nas unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família, que realizarão ações de conscientização e também testagem da população. A orientação é para que o munícipe procure a unidade mais próxima de sua residência para se informar a respeito da realização do teste rápido. O resultado do teste fica pronto entre 20 e 30 minutinhos. É rapidinho. Caso o resultado seja positivo, o paciente já é orientado e encaminhado para dar início ao tratamento. Em caso de dúvidas, é só ligar no telefone 3955-9653. E a gente continua falando sobre saúde, mais especificamente sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Quem nos traz mais informações sobre isso é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente no plenário. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bela, bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, mais uma semana começando e a gente continua trazendo as informações sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 aqui no município. Você aí de casa acompanha agora na sua tela quem pode se imunizar aqui em Jacareí. A aplicação de primeira e segunda dose é destinada para toda a população acima de 5 anos, com ou sem comorbidades. Já a dose reforço é para todos acima de 12 anos que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 4 meses ou então a dose única de Janssen há pelo menos 2 meses. A quarta dose é destinada para pessoas acima de 40 anos que tenham tomado a dose reforço há pelo menos 4 meses. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde e aqui em Jacareí ainda não há informação
sobre a quarta dose para pessoas acima de 35 anos. Quando for disponibilizada, a gente traz as informações aqui no Bom Dia Jacareí para vocês. A aplicação da quinta dose segue para idosos acima de 60 anos imunossuprimidos que tenham tomado a quarta dose há pelo menos 4 meses. Lembrando que a aplicação acontece das 8 da manhã até às 16 horas em todas as unidades básicas de saúde, unidades municipais de saúde da família, e quem for tomar a vacina precisa levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o cartão de vacinação. Se você for tomar a sua vacina da Covid-19 e também fizer parte do grupo de vacinação contra a gripe influenza, já pode aproveitar e se imunizar contra a H1N1. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 156. Eu volto com vocês aí do estúdio. Tem vacinação, tem teste, dá para todo mundo se proteger e ficar em dia com a saúde. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E olha só, em parceria com o Jacareí Rugby, alunos de escolas da rede municipal de ensino estão participando de aulas desse esporte no contraturno escolar. Com o programa Get Into Rugby, realizado no contraturno do período de estudos, alunos de 7 escolas municipais de ensino integral de Jacareí estão participando de treinos, onde aprendem os fundamentos do esporte. A iniciativa é uma parceria com o Jacareí Rugby, que disponibiliza os professores para treinar os jovens atletas. A gente tem no período da manhã e no período da tarde, que tem os 2 horários, né, de integral. Tem gente que estuda de manhã e faz integral à tarde e vice-versa. E aqui a gente faz os fundamentos do rugby, para eles aprenderem como é que joga, para ter um incentivo para eles ir para o clube também, né? Não só para eles ficar só aqui no integral, mas ir para o clube e jogar também. Eles estão gostando demais, Eles interagem, todo mundo participa. É muito difícil criança que não participa. Todo mundo mesmo, as meninas, os meninos, cara, os menorzinhos, os mais velhos, todo mundo quer participar. E isso é bem legal pra gente aí. A minha prática é jogar tranquilo, respeitar sempre os outros, respeitar os menores. Disciplina, respeito, solidariedade, tudo isso são meus segredos, treinar com amor, ter paixão, tudo isso. Entrei com 6 anos, então... É uma treinadora Bombom, TT, Eliel, Tutu, muitas pessoas do rugby. E o objetivo é ter dribles, disciplina, integridade, respeito, muitas coisas. A gente trouxe o rugby para as escolas, o Jacareí Rugby, e a gente trabalha com eles não especificamente só o rugby, mas sim a gente traz um cronograma de trabalho para que eles se divirtam e mesmo assim consigam desfrutar um pouquinho do rugby. A treinadora Ágata também se diz feliz com a participação das meninas, que participam ativamente das aulas. Muito bacana, né? Porque é difícil ver isso, tipo, meninas nos esportes, meninas em lugares que normalmente classificam como só os meninos fazem. E aqui não tem isso, é igualdade, todo mundo faz o que todo mundo faz e é muito legal. O esporte continuando aí, transformando vidas. Parabéns aí a toda a equipe. A gente volta a conversar com a Cíntia Mária, que é especialista em educomunicação. Lembrando que você pode estar participando com a gente. É só mandar por meio das nossas redes sociais algum comentário ou dúvida para poder estar participando aqui da nossa conversa. Cíntia, a gente estava falando um pouquinho sobre a oficina que já está acontecendo ali no Seju, que é o Centro da Juventude. Como que tem sido a efetividade e o acolhimento do público? Então, infelizmente, o acolhimento ainda não está, né, como nós gostaríamos, né? A gente tem a oportunidade de acolher bem mais jovens, né? Então, esse acolhimento ainda está baixo, a adesão ainda está baixa pelo público, mas a gente fica aí à disposição, né? Gostaríamos muito que mais jovens participassem, até porque o Seju ele é um espaço muito bacana, que acabou de ser reformado, então ele é um espaço que consegue, né, trazer mais jovens para estar atuando ali mesmo. Então, essa adesão ainda não está como nós gostaríamos, mas fica aí o convite também para que a gente participe mais e para que mais jovens se interessem, né, pelas oficinas. Então, Cíntia, as inscrições meio que já acabaram, né? Porque já começaram as aulas no início desse mês, mas ainda dá tempo, tem vaga ainda. Como que a pessoa, o jovem que está interessado, pode se inscrever? Então, o jovem ele pode se inscrever através do link que está no próprio site da Prefeitura
Prefeitura Municipal de Jacareí também. As oficinas acontecem na segunda-feira, das 3 às 6 horas da tarde, a oficina de fotografia. Na terça-feira, no mesmo horário, das 3 às 18, a oficina de audiovisual. Na quarta-feira, a educomunicação, mesmo horário. E na quinta-feira, ilustração. E no sábado, no período da tarde também, o jornalismo. Então, a pessoa ela pode se inscrever ou ela pode ir até lá também, que a gente contribui, ajuda a fazer essa inscrição também, se for o caso. Quem que tá dando as aulas, ou Cíntia, só pra gente entender? Isso. De fotografia, a professora Melissa. Na terça-feira, o Luiz Brasil. Na quarta-feira sou eu. Na quinta-feira, o professor Rafael Raico. E no sábado é a Nayara. Time de peso, né, Cíntia? Time de peso. Uma ótima oportunidade para os jovens da nossa cidade. Cíntia, a gente está falando sobre a educomunicação, a importância de estar ali presente nas escolas, nos espaços de educação. Mas, por exemplo, a educomunicação pode ser aplicada pelos pais, pelos responsáveis dentro de casa? Com certeza. Ainda mais nesse período que a gente está passando, né, de pandemia, onde a gente teve que se reinventar mesmo. Os pais e mães tiveram que se reinventar para contribuir com os seus filhos, né? Os pais, eles podem aplicar a educomunicação de uma forma muito simples, através de vídeos, né, de materiais que estão disponíveis gratuitamente na internet e que traz esse aprendizado, né? Muitas vezes a criança, o adolescente, ele não consegue aprender, às vezes só lendo. Então, você pode aplicar uma ferramenta, né, tecnológica como um vídeo explicativo, né? E acompanhar o filho mesmo, a filha, para que esse processo ele seja um processo legal, atraente, né? E que a criança, o adolescente, ele consiga absorver essa informação de uma forma diferente. Orientando mesmo, né, Cíntia? Eu acho que um dos principais desafios nesse momento de tecnologia é que é muita informação, muito conteúdo e às vezes ali a criança, o jovem não sabe para onde ir, né? Exato. E aí entra um ponto importante, né? Que é onde a gente contribui com os nossos filhos e filhas, onde a gente encontra informações responsáveis, né? E para que esse olhar mesmo de criticidade para aquela informação, ela seja absorvida pelo jovem, né? Então é um ponto muito importante. Ótimo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Cíntia, sobre educomunicação. Peço licença novamente. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre a revisão do plano diretor e vai conhecer mais sobre o André, que cuida de animais exóticos aqui em Jacareí. A gente volta daqui a pouco. Para que toda criança possa ir à escola, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Parou para pensar que apenas uma pessoa gera mais de 365 quilos de resíduos por ano? E que os resíduos que poluem nossos mares e rios são predominantemente itens que consumimos em casa? E que por ano o Brasil produz 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e que desse volume, 33% representam embalagens recicláveis? Sua atitude pode fazer toda a diferença. Separe as embalagens corretamente para o descarte. Elas vão para a sua lixeira de recicláveis. Se a embalagem for de vidro, um adulto precisa sempre estar por perto. Importante embalar antes do descarte para evitar qualquer acidente. Caso seja uma embalagem retornável, aproveite para trocá-la ou comprar uma nova cheinha.
Se possível, esvazie as garrafas plásticas. E para não ocupar volumes, podem ser amassadas antes de irem para o lixo. Já as bebidas em caixinhas e nas latinhas, é só conferir se estão vazias antes de serem colocadas no lixo reciclável e pronto. Não precisa separar o anel de abertura. A preservação do planeta é uma responsabilidade de todos nós. E a sua atitude faz toda a diferença. Descarte consciente de embalagens. Crie esse hábito. Uma iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas e do Ministério do Meio Ambiente. Estamos de volta e a gente continua a nossa conversa com a especialista em educomunicação, Cíntia Mara. Cíntia, agora trazendo um pouquinho sobre a participação aqui do pessoal de casa. A gente tem o Parque Imperial, um abraço aí para o pessoal que está sempre acompanhando junto com a gente. Gostaria de saber da Cíntia Mara um exemplo de educomunicação para inserir nas atividades do dia a dia, né, na rotina das crianças. Acho que é justamente isso que a gente estava conversando, né, Cíntia? Isso, é utilizar a tecnologia mesmo a favor, né, do aprendizado, né? Então, buscar fontes confiáveis, né? Buscar através das redes sociais instituições ou coletivos que já estão fazendo esse tipo de ação, né? E multiplicar, né? Porque a comunicação, ela tem muito essa que a gente chama até de uma cultura urbana, sabe? De ser fácil replicação, de ter um custo baixo e de ter o envolvimento da sociedade, né? Então, é a gente replicar mesmo aquilo que está funcionando nos lugares e associar com a nossa realidade, né? Então, como eu comentei, tem diversos projetos. Se a gente fizer uma pesquisa assim rápida, né? Projetos de comunicação em diferentes também localidades, em diferentes aspectos, né? Então, tem na saúde, tem né, no esporte, no lazer, na cultura. Então, utilizar esses projetos mesmo como espelho, como inspiração para que a gente possa aplicar, né? Replicar eles de uma forma para a nossa realidade. Apoiar esses coletivos também, né, Cíntia? Aqui a gente tem, por exemplo, várias associações, a Associação Fênix, tem o Cultura no Morro, tem o Instituto Suinã, tem muita coisa aqui em Jacareí que eu acho que apoiar faz parte dessa educomunicação também, né? Se conectar, né, com esse ecossistema comunicativo mesmo, com aquilo que já está acontecendo e como que a gente fortalece isso para ser mais atuante, mais eficiente. Perfeito, Cíntia. A gente tem também aqui uma pergunta também do Parque Imperial. Queria saber se tem ideia de fazer esse curso, né? Como a gente comentou, já está acontecendo uma oficina no Seju de educomunicação, mas é mais para os jovens de 13 a 18 anos de idade. E aí a pergunta dele é justamente se tem ideia para fazer para as pessoas com mais de 18 anos de idade. Legal. Esse projeto específico, né, que é o Conexão Cultural, ele é um projeto em parceria com o CMDCA, né, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, neste contexto, a gente está acolhendo realmente as crianças, né, de 13 a 18 anos, os jovens, mas eu acho que, eu acredito né, como munícipe também, se a gente tiver o engajamento, se a gente tiver essa participação coletiva, a gente consegue sim ampliar para outras idades estar participando, que a gente teve muitas pessoas interessadas, né, fora dessa faixa etária. Então, eu acho que é uma coisa assim, a gente já identificou que isso é possível, que as pessoas têm interesse, né? Então, eu acho que é se juntar, se conectar, para que a gente possa também se fortalecer e, quem sabe, fazer um projeto para adultos, né, para todo mundo. Outro comentário também, que é justamente sobre a questão da adesão, Cíntia. Houve uma mudança no horário, né? Principalmente agora que a gente está falando das escolas integrais, os alunos ficam mais tempo dentro da escola e às vezes tem essa dificuldade de estar presente em oficinas, né? Exatamente. Inicialmente o projeto ele iniciava às 14 horas, né? E aí já houve essa mudança para que os jovens ele tenham como sair, né, da escola às vezes às 2 horas e chegar até o Seju às 15 horas. Então, essa mudança foi exatamente para que acolha mais jovens para essa participação mesmo. Perfeito. Muito obrigada aí ao pessoal que está participando junto com a gente. É sempre um prazer estar comentando e mostrando a importância da participação do pessoal de casa aqui na nossa TV, que é pública, né? A TV da cidade. Cíntia, justamente sobre isso, gostaria que você reforçasse, listasse, né, os benefícios da educomunicação.
Você pode listar para a gente quais são os principais benefícios de estar aplicando a educomunicação dentro da sala de aula, no dia a dia da criança lá em casa? A primeira coisa, eu acho que é a interação com o jovem, né? Porque a gente precisa um pouco entrar no mundo deles, precisa dar esse protagonismo, que é um protagonismo que está vindo muitas vezes da parte tecnológica, né? Então, esse desenvolvimento tecnológico, né? Fazer com que o jovem, ele tenha essa possibilidade de aprendizado tecnológico é muito legal, né? A gente chama até de inclusão digital, então eu acho que é um primeiro ponto importante, né? O segundo ponto é trazer mesmo esse olhar para o jovem, que a gente pode ser crítico quando a gente lê uma reportagem, né? Tem muita fake news acontecendo, muitas coisas, né, que não são legais, então trazer essa criticidade para o jovem. Olha, essa informação ela é de uma fonte confiável, ela é de uma fonte responsável, né? Então o jovem ele vai criando esse senso crítico também, né, como cidadã, como cidadão, né? Então é um ponto extremamente importante. E a democratização da informação, né? Então quando você democratiza, quando você quebra aqueles paradigmas mesmo e leva a informação de uma forma diferente, você faz com que esse jovem tenha um olhar diferente para o mundo e use essa ferramenta como transformação social, né? Porque dentro das oficinas a gente vai trabalhar muito políticas públicas. Então é informativo, né? O jovem ele vai entender, olha, isso não funciona, mas existe uma política pública que, se bem aplicada, se bem atuante, a gente consegue transformação a partir daqui. Então acho que são esses pontos assim de cidadania mesmo, que são os pontos mais relevantes, mais fortes e que a gente precisa fortalecer cada dia mais. Aquela frase meio clichê, né, Cíntia, que os jovens são o futuro, né? Da nossa sociedade. Eu acho que entender isso, enxergar isso neles é importantíssimo, né? Exatamente. E trazer um olhar, né, importante também do comunicação lá atrás, que a comunicação não é falar, é a forma com que você consegue ser entendido, né? Então, é trazer para o jovem outras oportunidades de se comunicar, né? Através da arte, através né, de diversos fatores. Então, acho que é esse olhar mesmo que é muito importante. Com certeza. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Cíntia. Peço licença novamente. E atenção para quem quer participar das decisões diretas sobre o município. As inscrições para candidatos às vagas de delegados do processo de revisão do plano diretor estão abertas até o dia 29 deste mês, 29 de julho. Os delegados são os representantes da sociedade civil que terão direito a votar nas propostas que irão integrar o projeto de lei da revisão, que será encaminhada aqui à Câmara Municipal durante a conferência da cidade, no final dos trabalhos. Serão escolhidos delegados regionais. Qualquer cidadão de Jacareí poderá se candidatar, devendo estar com o título de eleitor devidamente regularizado e inscrito em uma das zonas eleitorais da cidade. E também serão elegidos delegados técnicos que deverão comprovar a atuação profissional ou técnica do município em área correlata às atividades de planejamento urbano ou territorial, não necessariamente precisa ser morador aqui de Jacareí. Os interessados devem se inscrever por meio do site da Prefeitura. É só acessar jacareí.sp.gov.br e clicar no ícone Atende Bem Online. A eleição acontecerá durante as oficinas de revisão do plano diretor entre os dias 1º e 15 de agosto. E o André é jacariense e trabalha como adestrador de animais. E para aprimorar seus treinamentos, ele conta com diversos animais exóticos em sua casa. Você já se imaginou morando em uma casa com cobras, lagartos, jacarés, macacos e diversos outros tipos de aves? Pois bem, é assim que vive o André. Ele é adestrador e, em paralelo a isso, mantém no seu quintal vários habitats diferentes a fim de dar uma melhor qualidade de vida àqueles bichinhos que vieram de doações ou são apreendidos pela Polícia Ambiental em comércio ilegal. Não é uma opção a gente reabilitar animais vividos em cativeiro, né? Já é comprovado que isso não tem sucesso, né? Eles não conseguem se adaptar à vida em cativeiro, né? Até existe um estudo que eles provam que é menos estressante até quando a gente precisa retirar algum animal machucado da natureza e reabilitá-lo em cativeiro, é menos estressante para o animal do que fazer o contrário. Você pegar um animal que vive em cativeiro e levar ele para a natureza. Então, eu vejo o adestramento, esse trabalho que eu faço, como um jeito de melhorar a qualidade de vida deles em cativeiro. Então, já que eles não podem ser soltos, né, foram aí, de certa forma, condenados a viver sempre presos, a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Bom, então vamos conhecer quais os animais o André mantém na sua casa?
Bom, aqui é um lagarto, né, pogona. Esse é um bicho que já tem, né, no comércio e tem há pouco tempo, é um animal exótico. É um animal que naturalmente vive no deserto e ele é muito bonitinho. Fora do Brasil o pessoal cria muito esse bicho, ele come insetos, come verduras, frutas. Vem aqui, passa o dedo nele assim, ó, da cabeça pro rabo assim. Agora tenta passar ao contrário. Não consegue, porque ele tem esses espinhos assim, e ele gruda bem, ó. E tipo, para ele escalar e entrar em fendas assim de árvores, né? Então ele tá aqui assim, ó. E se ele for cair, o corpo todo ajuda ele a se sustentar. E se vier algum bicho para tentar puxar ele, ele tem, além das forças das unhinhas, ele se trava inteiro, entendeu? Esse é um jacaré do papo amarelo. Tira essa folhinha aqui, por favor. Não, tô brincando. É um bichinho, né, de estimação. Também é um bicho nascido em cativeiro. Hoje tem muitos criadouros, né, mas para abate, para usar o couro do bichinho, né. E é um bicho, assim, dos meus sonhos, porque quem gosta de dinossauro, né, esse é o... A cinegrafista já tomou um susto só de... É um bicho que, para quem gosta de dinossauro, é um bicho bem pré-histórico, né? Que ele viveu tipo, na mesma época dos dinossauros. Esse é um recinto da Piton reticulada, né? É uma espécie bem grande de serpente, é a maior serpente do mundo, né? A maior espécie de serpente do mundo. Mas não é assim a maior de peso, né? A maior de comprimento, é a mais comprida. E esse era o sonho também, eu sempre sonhei em ter um bicho desse, porque eles são animais assim espetaculares, né? Tem uma característica muito legal nos répteis e nesse bicho, porque se eles quiserem, eles conseguem ficar mais de um ano sem comer, sabe? Eles conseguem interromper a gestação, eles conseguem fazer tantas coisas que são assim algo extraordinário, que eu penso que o ser humano, comparados a ele, não são os mais evoluídos. Se queimasse todas as florestas, ela ficaria um ano tranquilamente esperando as espécies, né, se recomporem ali para começar a comer, e a gente morreria de fome facilmente. Bom, aqui ficam os macacos pregos, né? O recinto deles, né, tem as pedras ainda, esses recintos todos vão ser revestidos com pedra, né, então não terminaram ainda. Mas tem o laguinho ali, ó, tá brincando na cascatinha de água ali, tem os brinquedos para eles pularem, tem um banco de areia ali para eles cavarem, brincarem, alguns objetos para eles mexerem, e também, né, a presença de outros indivíduos para essa espécie. Eu acredito que é assim, o mais importante, porque isso gera muita atividade, né, de enriquecimento ambiental. Esses animais que eu tenho, todos são vindos de origem comercial, ou seja, existem criadouros comerciais que eles vendem legalmente, né, com toda a documentação necessária para a pessoa ter em cativeiro. Então, todos os bichos que eu tenho aqui, você pode ter também, né, se você comprar de um criadouro legalizado. Mas tome muito cuidado, porque quando a gente pesquisa, é muito mais fácil achar alguém vendendo ilegalmente e falando que é legalizado do que algum criadouro de verdade, né? Porque os criadouros, infelizmente, são bem poucos hoje em dia, né? Eles vendem poucas quantidades e eles acabam não divulgando tanto, porque não tem essa necessidade. Então, se quer ter, tenha de forma consciente. A gente aqui da equipe atrás já está com estremecendo aqui de nervoso com essa cobra, mas parabéns aí pelo trabalho e também pela coragem aí, de estar cuidando desses animais, é um trabalho muito bonito. E olha só, o Brasil ainda está abaixo da meta de vacinação contra o sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, 47,08% das crianças receberam o imunizante em 2022, sendo que a meta de cobertura vacinal é 95%, é muita diferença. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e a rubéola, e faz parte do calendário de vacinação. A cobertura em 2021 também foi baixa, somente 50,1% do público-alvo no Brasil recebeu a segunda dose da vacina tríplice viral.
A tríplice viral é geralmente aplicada em 2 doses. A primeira tomada com 1 ano de idade e a segunda com 15 meses. A campanha de 2022 começou em janeiro e vai até dezembro deste ano. Lembrando que o imunizante é oferecido nas unidades de saúde do país em qualquer época do ano, então ainda dá tempo de se vacinar aí. A gente volta a conversar com a Cíntia Amara, que é especialista em educomunicação. Cíntia, a nossa conversa está chegando ao fim. Queria que você deixasse um recado final para o pessoal se inscrever aí na oficina. Legal, eu queria convidar os jovens de Jacareí, né, a participarem, né, as mães, os pais, que fortaleçam também, né, esse desenvolvimento dos seus filhos e filhas, para que aproveitem mesmo aquilo que o nosso município está oferecendo com tanto carinho, com profissionais tão qualificados. Então fica aí o convite para vocês participarem com a gente. E a gente fica torcendo que com muito engajamento, né, a gente consiga uma oficina aí para o pessoal com mais de 18 anos de idade, né, Cíntia? Quem sabe os jovens não vêm aqui na próxima vez eles mesmos contar como está sendo a experiência. Vai ser ótimo. Muito obrigada, Cíntia, pela sua presença. É sempre um prazer poder estar falando sobre comunicação. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, né, e a oportunidade. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no Facebook e também no YouTube, TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa segunda-feira para você.